Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, hoje vamos para mais uma aula de cálculo. Vamos falar sobre limites infinitos e assíntotas verticais. Então, bora lá. Às vezes, os limites laterais ou bilaterais, eles não existem, porque os valores das funções, decrescem diferentes. Eles acabam ficando distintos em função quando um valor ele vai pela direita de uma função e vai pela esquerda dessa mesma função. Eles vão ter valores distintos, vão crescer ou muito para cima ou vão crescer infinitamente para baixo, e com isso a gente sabe que não existe limites nesses pontos, porque os limites laterais são distintos. Então é o caso dessa nossa função, né, 1 sobre x, que faz parte dos limites infinitos. Que, olha aqui, ó, conforme a gente vem da esquerda para a direita, então o limite quando x tende a zero pela esquerda, ele vem e decresce. Ele vem ficando cada vez mais, valores mais e mais negativos, nunca chegando a zero. E quando a gente vem pela direita, esses valores crescem, cada vez ficando maiores e mais perto, mas nunca chegam a zero, eles vão ficando cada vez maiores. Então, com isso a gente tem limites laterais distintos, então a nossa função ela não apresenta limites neste ponto. A gente consegue ver aqui, ó, quando a gente vem pelo lado esquerdo, quanto menor, ó, a gente tem menos 1, quanto menor for esse valor, mais ele está crescendo. E quando a gente vem pelo lado direito, ele também está crescendo para os valores diferentes. Então, isso corrobora com a nossa ideia de que os limites não existem, porque esse limite não existe, porque os limites laterais são distintos, tá bom? Então, assim, as nossas expressões desse tipo aqui, ó, limite da função quando x tende a pela esquerda, mais infinito, e o limite da função quando x tende a pela direita, se os dois valores derem iguais, o nosso resultado dá um valor infinito. Significa o quê? Que f de x, que é a nossa função, ela cresce sem cotas, cresce sempre, vai sempre para cima, e com isso o limite nesse ponto, ele é igual a mais infinito. E quando a gente tem, por exemplo, ó, o limite da função quando x tende a pela esquerda, menos infinito, e quando a mesma função, quando x tende a pela direita é menos infinito, quer dizer que ela decresce sem cota, ela está descendo vertiginosamente, de forma que, como os limites laterais deram iguais, a nossa função nesse ponto é igual a menos infinito. Não quer dizer que ela não exista, ela é menos infinito. Decresce sem cota. Então aqui tem um primeiro exemplo que a gente vai analisar cada um desses limites, tá bom? Se tu quiser, tu pode tentar aí, mas eu vou resolver contigo aqui para a gente ter eles todos detalhados, tá bom? Então, nesse nosso primeiro gráfico aqui, na letra A, o que a gente tem? Vamos analisar por partes, ó. O limite quando x tende a pela direita da nossa função f de x, deixa eu até apagar aqui, que aqui a gente já tem quem é a f de x, A nossa f de x é 1 sobre x menos a. Ó, quando o nosso limite vem pela direita, ele cresce sem cotas. Então, isso aqui é igual a mais infinito. O limite, quando x tende a pela esquerda, da nossa mesma função, lógico, ó, quando tende a pela esquerda, quando a gente tem esses problemas com gráficos, a gente analisa direto no gráfico. A gente vai ver que, ó, ele está decrescendo sem cota, é menos infinito. Então, com isso, a gente sabe que não existe o limite quando x tende a da nossa função x menos a, tá bom? Vamos fazer o item B. O item B diz o seguinte: o limite quando x tende a pela esquerda de 1 sobre x menos a ao quadrado, ele é igual, ó, ele cresce sem cota, então mais infinito. E o limite
quando x tende a a pela direita de 1 sobre x menos a ao quadrado, ele também cresce sem cota, então mais infinito. Então, com isso a gente consegue determinar, como os limites laterais são iguais, então a gente sabe que quando x tende a de 1 sobre x menos a ao quadrado, isso aqui é igual a mais infinito. Vamos ver o item C. O item C, vamos ver. Então, o limite quando x tende a pela esquerda, ele cresce sem cota. Então, de menos 1 sobre x menos a. Ele cresce sem cota, então é mais infinito. O limite quando x tende a pela direita, de menos 1 sobre x menos a, pela direita, ó, ele decresce sem cota. Então, menos infinito. Então, com isso, a gente sabe que não existe o limite quando x tende a de menos 1 sobre x menos a. Por quê? Porque os limites laterais são distintos. E no nosso último exemplo, vamos ver se vai dar um espacinho aqui, nesse item D, vamos fazer, eu vou escrever só a f de x, tá? Para a gente ter mais espaço. Então, o limite quando x tende a pela direita da nossa f de x, ó, quando ele vem pela direita, ele vai decrescer sem cota. E o limite quando x tende a pela esquerda, ele decresce sem cota. Então, isso aqui, menos infinito. Então, como os limites laterais são iguais, a gente consegue concluir que o limite quando x tende a desta função aqui, ele vai ser igual a menos infinito, tá bom? Conseguiu pegar a ideia de como que vê essa parte dos limites infinitos? O que quer dizer limites infinitos? É quando os resultados dão valores no infinito, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a aula. E as assíntotas? O que são assíntotas verticais? Nos nossos problemas de cálculo, nós vamos ter duas assíntotas, que são as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais. Assíntotas verticais, como o nome já diz, elas são verticais, então elas estão associadas aos valores do domínio, aos valores do x. Então, a palavra assíntota, né, é derivada do grego, que significa que não pode ser intersectada. Isso é, tu não pode, a nossa função nunca vai encostar nela. E as assíntotas verticais é todo o valor do eixo x que nunca vai ser intersectado pela função f de x, que é no caso de todos aqueles exemplos que a gente viu. Então, né, aí tu vem a perguntar, mas como é que eu vou determinar essas assíntotas verticais? Então, as assíntotas verticais elas são determinadas através dos valores de x que não podem fazer parte do domínio. Então, por exemplo, são todos aqueles valores que tu vai achar para o x, que vai achar na função racional um denominador igual a zero. Por exemplo, 1 dividido por x, tá? O que eu tenho? Qual o único valor que o x não pode assumir? É zero. Então, eu já sei que o zero aqui, x igual a zero, é uma assíntota vertical. Nos nossos exemplos anteriores, o que a gente tinha? Ó? Qual é o único valor que o x não pode assumir aqui? É a, porque senão vai ter a menos a dá zero. Então, por isso que o a aqui é uma assíntota vertical. Tá vendo? É um valor que eu boto para o x que vai tornar esse cara aqui igual a zero. E não pode. Tá bom? Então, né, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer este exercício aqui para a gente achar esses valores que pedem. E no final ele pede para a gente achar a nossa assíntota vertical. Vamos lá. Passamos aqui, então tá. O item A. Eu vou fazer por item botando as respostas. Ó. O limite da função quando x tende a menos 2 pela esquerda. Ó, quando x tende a menos 2 pela esquerda, a gente acha que o valor dele é igual a 1. Então, é 1. O item B. O valor da função quando x tende a menos 2 pela direita. Quando x tende a menos 2 pela direita, ele dá igual a menos 2. Então, com isso, a gente já sabe que temos uma afirmação aqui, ó, que o limite, quando x tende a menos 2,
da nossa função, ele não existe, porque os limites laterais são distintos. O exercício não pede isso, mas vamos fazer esses complementos aqui para a gente relembrar os conceitos. O item C, o limite da função quando x tende a zero pela esquerda. Quando x tende a zero pela esquerda, o que a gente tem? Isso aqui dá zero. O item D, o limite da função quando x tende a zero pela direita. Ó. Ele está vindo para o zero, está vindo, e ele decresce sem cota. Está vendo? Ele nunca encosta. Então, isso aqui é menos infinito. Então, o que a gente já consegue concluir aqui? Que o limite quando x tende a zero, não importa se é direita ou esquerda agora eu estou olhando a função toda, como os limites laterais deram distintos, quando a gente vem pela esquerda ele dá zero, e quando a gente vem pela direita ele dá menos infinito, não existe porque os limites laterais são distintos. Vamos ver o item E. O limite da função quando x tende a 4 pela esquerda. Quando x tende a 4 pela esquerda, a gente tem essas oscilações que faz com que a gente não consiga determinar. Então, a gente sabe que aqui ele não existe por causa das oscilações. E no item F, o limite dessa mesma função, quando x tende a 4 pela direita, estou vindo pela direita, ele, em 4, ele cresce sem cota. Então, isso aqui é mais infinito. Então, a gente tem mais uma outra coisa aqui. O limite quando x tende a 4 da nossa função f de x, ele não existe, porque tanto pela esquerda não existe, pela direita é mais infinito. E o item G, ele pede as nossas assíntotas verticais, então são os valores de x. Nós temos que achar os x. Então, olha aqui, ó, assíntotas verticais, lembra quando tem as tendências de crescimento e decrescimento. Ó, no x igual a zero, a gente vê que ele vai para menos infinito. Então, em x igual a zero, nós temos uma assíntota vertical. E, ó, em x igual a 4, tem um crescimento sem cota. Então, em x igual a 4, nós temos outra assíntota vertical. Tá bom? Espero que tu tenha entendido essas ideias. Normalmente, essa parte de assíntotas nós buscamos mais na parte das funções racionais ou com essas análises de gráficos pontuais. Que tu não tiver entendido, por favor, coloca aqui nos comentários. Vamos conversando de forma a tu não ficar guardando essas dúvidas e a gente conseguir sanar elas o mais breve possível. Fica bem? Nos vemos na próxima semana. Tchau!